modos, escrevo essa segunda carta, em ambas, ou seja, nas duas, eu despertei, eu não ensinei algo novo, eu despertei o que já estava aí dentro, mas estava dormindo, eu despertei com exortação o vosso ânimo sincero, para que vocês se lembrem, está aí dentro, mas a Netflix fez você esquecer, a Malhação fez você esquecer, para que vocês se lembrem das palavras que foram ditas pelos profetas, e se lembrem do mandamento de Jesus, e se lembrem das pregações dos apóstolos. Deus está dizendo: você não está aqui para receber novidade, mas está aqui para receber renovação. Volte à origem. A minha versão, queridos, é a Peshitta, é uma versão aramaica, mas o sentido é o mesmo. Eu serei fiel na leitura, mas o sentido é o mesmo. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na fé, para que cresçais em sua esperança pelo poder do Espírito de santidade. Eu, meus irmãos, verdadeiramente estou convencido a vosso respeito, que também estáis cheios de bondade e completos em todo conhecimento, e também sois capazes de admoestar aos outros. Mas eu vos escrevi, meus irmãos, um pouco ousado, para dessa maneira vos lembrar da graça que me foi dada por Deus, para que fosse ministro de Jesus Cristo entre os gentios, e servisse no Evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável e santificada pelo Espírito de santidade. Tenho, pois, motivo para me orgulhar em Jesus Cristo para com Deus, porque não me atrevo a falar de algo que Cristo não tenha realizado por meio de mim, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, com o poder de sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de modo que percorri desde Jerusalém até a Ilíria e o enchi do Evangelho de Cristo, sendo diligente em levar as boas novas, não onde o nome do Cristo já tivesse sido proclamado, para não edificar sobre um fundamento alheio, mas como está escrito: aqueles a quem não se falou sobre ele, eles o verão, e os que não escutaram serão instruídos. Essa é a carta mais robusta do apóstolo Paulo. E a carta mais robusta do apóstolo Paulo, no sentido teológico, é escrita para uma igreja que não foi ele quem fundou, não foi ele quem a estabeleceu no sentido pastoral. Paulo está cuidando de um povo através dos seus escritos, e esse cuidado é teológico. Há uma igreja que teve outros pastores, mas esta igreja que teve outros pastores acredita no ministério de instrução que foi dado ao apóstolo Paulo, e acredita ao ponto de receber dele uma carta tão poderosa. Carta esta que inspirou o grande teólogo Agostinho de Hipona. Carta esta que gerou a libertação no coração do grande reformador Martinho Lutero. Carta esta que gera discussões teológicas sobre a mecânica da salvação entre arminianos e calvinistas. Mas o método da salvação é o mesmo nessa carta. Apesar das mecânicas não serem compreendidas por todos nós da mesma forma, o método da salvação é o mesmo. Só Jesus salva, e a salvação é pela graça. Esta carta também é uma carta que anuncia a derrota final de Satanás, quando no capítulo 16, versículo 20, Paulo diz: o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Esta é uma carta muito especial. Não é em vão que foi escolhido nela um capítulo para servir de base, para que possamos falar sobre uma igreja missionária. Paulo é um grande escritor. Paulo, ele tem duas capacidades intrínsecas ao seu ministério, ou seja, individuais, que dificilmente você vê em outros autores. Que capacidade é essa? Primeiro é a diatribe. A diatribe é um termo técnico de quando você está escrevendo algo e você já pensa. Parece que Paulo já vivia em nosso tempo dos netcrentes, que lê para comentar, ao invés de ler para aprender. Então, essa é a função da diatribe. Você se põe no lugar do leitor que se opõe. Ou seja, você está escrevendo e você já começa a dizer: vão questionar isso aqui, então eu já vou explicar isso aqui.
Então Paulo, ele sempre mantinha a posição da diatribe, principalmente nos capítulos 1, 2 e 3. Ele escreve e ele já pensa o judeu o questionando. E aí ele dá a resposta no próprio texto que vai gerar a pergunta do leitor. Paulo também ele tem a cortesia depois de muito exortar. Todo pregador precisava estudar mais os escritos de Paulo. Porque além da diatribe, ou seja, você saber que não importa apenas o que você fala, mas aquilo que vão entender com o que você falou. Segundo, Paulo, ele, após exortar, ele demonstra cortesia. Esse equilíbrio não é impossível de adquirir, mas também não é fácil. Mas Paulo é considerado o leão dos apóstolos. Por causa de Paulo, o evangelho alcançou o mundo pela capacidade que o próprio Cristo lhe deu. Lá em Atos capítulo 9, Jesus disse a Ananias: a mensagem de Paulo vai alcançar judeus, porque ele fala o hebraico. A mensagem de Paulo vai alcançar os gentios, porque ele fala o grego. E a mensagem de Paulo vai alcançar os reis, porque ele sabe se comportar diante das autoridades. Nenhum apóstolo teve o mesmo acesso a esses três tipos de grupos como teve o apóstolo Paulo. E Paulo, no capítulo 15, está escrevendo a uma igreja missionária. E a igreja missionária é problemática. Por quê? Porque tem crente lá. E crente é ser humano. E todo ser humano na igreja são crentes problemáticos. Porque se não reconhecessem que são problemáticos, não estariam aqui. Se estão aqui, é porque reconhecem que precisam da graça. Reconhecemos que precisamos melhorar a cada dia. Esses problemas são falados a partir do versículo 1. Não quero deter-me nele, mas eu preciso passar por ele para chegar no 13. Do versículo 1 ao 7, Paulo ensina sobre a unidade na igreja local. O que é a unidade na igreja local? Eu preciso explicar isso. Porque se eu falar amor, unidade, aí aqui já estou praticando a diatribe. Já estou imaginando os netcrentes, os teólogos liberais, os discípulos, não vou falar o nome não, desse povo aí que é só pregador da net e do TikTok e fica dizendo que é amor, Jesus é amor, tá vendo? Esse pregador está falando de amor, mas quase não prega amor. Não, peraí, olha o que Paulo diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Fraqueza não é sem vergonhice. Fraqueza não é amor ao pecado. Fraqueza é uma coisa, prazer na prática do pecado é outra. Fraqueza é aquele tropeço de vez em quando, do mesmo você se arrepende e volta atrás, para não andar no mesmo caminho onde tropeçou. Agora, sem vergonhice é continuar no caminho do pecado, só dizendo que Deus é amor, anulando o atributo da santidade de Deus. Se você vive na prática do pecado, você não precisa de perdão, não. Você precisa de libertação. Você tem que nascer de novo. Suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo está dizendo à igreja: existem pessoas que não têm o mesmo nível intelectual que você. Existem pessoas que não têm a mesma maturidade espiritual que você. Existem pessoas que não ouviram os mesmos testemunhos que você. Suporte. O que é suportar? Deixa. Não. Suportar é ser suporte. É a pessoa estar querendo desviar e você diz: não, eu vou te empurrar, volta para cá. É a pessoa querer se afastar e abrir mão do ministério e você diz: eu vou te mostrar na Bíblia que ministério nunca foi fácil. Isso é ser suporte. Tá mexendo, né? Tá mexendo? Tem a minha voz que está mudando. Mas cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom e no que é para edificação. Eu acho que meu retorno aí deu uma mexida assim. Cada um de vós agrade o seu próximo no que é bom e naquilo que edifica. Eu só posso te agradar. Eu posso fazer algo que é agradável a você, se for bom. Bom no que a Bíblia diz que é bom. Tem coisa que o mundo diz que é bom e é mal. Tem que ser bom com aquilo que a Bíblia diz que é bom. Um exemplo do que é bom: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é bom, que os irmãos vivam em união. Façam, agrade o próximo naquilo que é para edificação. Irmão, eu só posso te agradar
naquilo que é bom para com Deus, naquilo que consiste na bondade divina. Não é bom eu ocultar o seu pecado. Não é bom eu concordar com suas fofocas. Não é bom eu concordar com suas deslealdades. Não é bom eu estar escutando a esposa reclamar do marido e estabelecer sobre ele uma imagem sem escutá-lo, escutar apenas ela, ou vice-versa. O marido falar mal da esposa, eu escuto somente o marido sem ouvir a irmã e já crio uma imagem sobre ela. Isso não é bom, isso é partidarismo, isso é contenda, isso é laço do diabo na igreja. Nós temos que agradar o próximo no que é bom e conforme o que é para edificação. Eu vou ser agradável a você naquilo que vai te construir, naquilo que vai te edificar. Ele aplica no 3. Pois sequer Cristo agradou a si mesmo, pois ele cumpriu o insulto dos que insultam a Deus, caiu sobre ele. Ou seja, ele não agradou a si mesmo, sendo incomodado por aquilo que incomoda a Deus. Um dos meios de você parar de viver só para si, esse evangelho antropocêntrico, esse evangelho que você é o centro. E as músicas, a maioria delas fazem isso com a gente hoje. Parece aquele funk, você, que tudo é você, tem que te agradar. Aí Paulo diz assim, pois Cristo não agradou a si mesmo, pois tomou para si o insulto dos que insultavam Deus. Ou seja, você quer ser alguém que se descentraliza, você quer ser alguém que não se foca apenas em si? Pense no que os inimigos falam de Deus. Pense, reflita no que os ímpios falam sobre a Bíblia. Se não te incomoda, se não te entristece, porque a desculpa agora, como não querem se levantar em defesa do Evangelho, como não querem bater de frente com o sistema, a desculpa é, tudo tem que se cumprir. Ok, desde quando Jesus nasceu tinha que se cumprir, mas ele nunca deixou que permanecessem insultando o nome do Senhor. Esse tudo tem que se cumprir, ou tem que ter joio na igreja, é disfarce para disfarçar a sua covardia. Versículo 4, Paulo continua dizendo, tudo foi escrito em épocas passadas para nossa instrução, para que pela paciência, e paciência aqui é sempre, eu tenho que ir explicando, paciência aqui não é deixa pecar, deixa mentir, deixa inventar profecia, deixa brincar com a igreja, não, paciência aqui é esticar a capacidade, é aumentar a disposição para corrigir, te corrigir na segunda, te corrigir na terça, tu cai na quarta, te corrijo na quarta e te corrijo na quinta. Tu chega e peca de novo na sexta, tô eu lá de novo. Tu peca de novo no sábado, vou te perturbar de novo. E tu peca domingo de manhã, bora pra escola dominical. E na hora de ir pro culto à noite, tô lá te perturbando de novo. Aí tu diz, vai cuidar de sua vida. Vou não, eu fui chamado para cuidar da sua também. Isso é paciência, é você esticar a sua disposição para incomodar, perturbar. Se você falar no YouTube, tem uma mulher me chamando de endemoniado. Aí ela pegou um vídeo meu, quando eu estava fazendo uma live, e eu falei assim, eu estou na terra para contender. Eu estou na terra mesmo para ir contra o sistema mundano, dos falsos profetas, o sistema quebrado. Eu vou contender com eles até o fim. Aí ela pega esse contender e coloca um chifre assim na minha cabeça. Olha o pastor endemoniado. Então, quando você estica a sua paciência para corrigir, irmão, corrigir é diferente de repreender. Você repreende e corrige. Só repreende e corrige quem estica a paciência. Por quê? Porque às vezes repreender é fácil. O que é uma repreensão? Cala a boca, menino. A menina cala a boca. Aí fala, menino. O quê? Você repreendeu, mas não corrigiu. Não é por esse caminho. Então eu parei. E agora? Siga. Seguir por onde? Você me repreendeu o caminho errado, mas não me mostrou o caminho certo. Então você, quando repreende, você fecha o atalho errado. E quando você corrige, você mostra o caminho certo. Quem estica a paciência, repreende o erro e mostra o caminho do acerto.
Então, irmão, para com esse negócio, vou desistir, vou pregar a verdade, mas não, vou cantar hino bíblico, mas não. Imagine o pastor Elias, vou fazer congresso missionário, mas não. O povo vem, quer sentar na poltrona, no ar-condicionado, som top, dizer glória a Deus, aleluia, amém, e não dá R$1 de oferta, não faz congresso, mas não. Não, tem que esticar a paciência. Quando você estica a paciência, você entende que ainda que a colheita não seja rápida, no tempo certo, vai ter a colheita garantida. Tudo foi escrito, Paulo está falando do Antigo Testamento, para a nossa instrução, para que sejamos pacientes e para que sejamos consolados. De novo, consolados. Aqui no versículo 4, não é você é fozinha de Jesus, você não pode sofrer, você é bonitinho e o cabra é feio que dói. Não, consolar aqui é encorajar. Quero parar, quer, mas não vai, levanta. Estou pensando em desistir, é só pensamento, vai ler Bíblia e assuma a sua postura, é encorajar. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 4, as escrituras instruem-nos para que sejamos pacientes, esticar a disposição de repreender e corrigir. As escrituras nos consolam, ou seja, elas nos encorajam. Ele diz assim, as escrituras esticam a paciência, as escrituras nos consolam, as escrituras nos dão esperança. Aí ele passa da palavra de Deus para o Deus da palavra no versículo 5, dizendo que o Deus da paciência e o Deus do consolo, que já expliquei, não vou repetir, acabou a paciência, vos conceda pensar em harmonia, um a respeito do outro, em Jesus. Então entenda, ele começa dizendo à igreja, forte, oi Paulo, suporte o fraco, sério, seja suporte quando ele cair. Como que eu consigo isso, Paulo? É todo dia a mesma coisa, é toda semana a mesma coisa. Não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse homem, não aguento mais essa juventude. Aí Paulo diz, é só ler Bíblia. É só ler Bíblia. Paulo, qual Bíblia? O Antigo Testamento. Porque quando Paulo escreve Romanos, o Novo Testamento do amor não tinha ainda sido canonizado para a nossa leitura. Paulo está falando do Antigo Testamento, que para os netcrentes, Deus é assim no Antigo Testamento. Aí Paulo diz, as escrituras, tudo que foi escrito no Antigo Testamento para aumentar a nossa paciência e para nos encorajar. Aí você olha para o Antigo Testamento e vê quem? Noé fazendo arca, 100 anos dizendo, gente, vai vir o dilúvio, velho gagá, velho bobão, velho abestalhado, e ele pacientemente pregando a verdade e construindo a arca. Gente, olhem as escrituras, e a paciência estica. Olha para Moisés. Moisés prega para o povo, ora pelo povo, busca a revelação para o povo. E cada chance que eles tinham de se rebelar contra Moisés, eles se rebelavam e queriam voltar para o irmão do céu. Por que vocês querem ir para o Egito? Comer pepino, cebola. Imagine, Moisés tinha que esticar a paciência. Aí um dia Moisés disse em Números 11, aguento mais não, me mata porque eu não parei esse povo. Não parei esse povo. Ele usa essa expressão, me mata. Aí Deus diz, do Espírito que está sobre ti, eu vou derramar mais sobre 70. Eu não entendi, pastor. No dia que ele queria morrer, ele tinha unção para mais 70. Leia a Bíblia e a sua paciência vai se esticar. Elias entrou na caverna, não prego mais, não profetizo mais, porque ninguém quer me ouvir. Deus entrou na caverna e disse, que fazes aqui? Jezabel quer te matar, mas eu te quero profeta. Jezabel quer te calar, mas eu te quero falando. Sai da caverna, Elias, vá ungir outro em teu lugar. Me ajuda, diga ungir. Ou seja, Deus nunca manda Elias usar azeite antes da caverna. Mas quando ele está na caverna pensando em morrer, pedindo a morte, Deus diz, você tem unção para ungir outro, que vai ser maior do que tu ainda. Isso é maravilhoso. Aí é isso que Paulo está dizendo. Olhe para as escrituras e a sua paciência estica.
Olhe para as escrituras, como Deus teve amor por aquele povo, irmão. Como Deus tolerou aquele povo. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? É a mesma coisa do povo perguntando para Paulo. Paulo, o que o Antigo Testamento tem a ver com esses irmãos fracos que ficam me dando trabalho aqui na igreja? A resposta seria, Deus não tolerou você? Tolerou. E por que você não tolera o irmão? Agora, se a gente não acredita na formulação, na transformação e no fortalecimento dos irmãos em nossa igreja local, está faltando Bíblia em nós. Aí ele fala assim, olhem uns aos outros, pensem concordemente, em harmonia, um a respeito do outro em Jesus. Irmão, o que é pensar em harmonia a respeito do outro em Jesus? Você olha para o erro de alguém? Você olha para a falha de alguém na sua congregação local, não é alguém que está ferindo o evangelho publicamente, não é alguém que está envergonhando o evangelho publicamente, mas é alguém que tem suas falhas, assim como você também tem. E o texto diz, pensai harmoniosamente, com comunhão, com amor, uns com os outros em Jesus Cristo. Ou seja, em comunhão com Jesus, você consegue olhar para o outro e dizer, não presta não, igual eu. Mas do jeito que Deus fez na minha vida, pode fazer na vida dele também. Isso é olhar para o outro em harmonia, do mesmo jeito que Jesus olharia para nós. 7. Por esse motivo, aceitai e tolerai uns aos outros, como Cristo vos aceitou. Foi Jesus que aceitou tu. Versículo 7. Como Cristo vos aceitou para a glória de Deus. Por favor, diga, por favor, é sério, eu não sou desses que fica mandando falar toda hora, que eu sei que isso é chato, irmão, mas isso é chato. Mas por favor, fala assim para alguém, eu só te aceito, porque através dessa aceitação, Deus será glorificado. Isso aqui é diatribe. Eu tenho que pensar no que é que o povo vai falar lá. Tá vendo, pastor? Tem que ter igreja gay. Tá vendo, pastor? Tem que ter igreja inclusiva. Não tem que ter nada. Igreja inclusiva não vai gerar glorificação a Deus. É escândalo ao evangelho. Não existe evangelho inclusivo. Igreja inclusiva é aglomerado de pessoas que não nasceram de novo. O evangelho é exclusivo. O céu é exclusivo para quem nasceu de novo, para quem já se arrependeu dos seus pecados. Eu tenho que te aceitar, desde que essa aceitação gere glória para o nome do Senhor, e não vergonha ao evangelho. Ainda corroborando a comunhão na igreja, ele diz, Cristo serviu a circuncisão, ou seja, circuncidado, ele honrou o judaísmo por causa dos patriarcas, pois a promessa da vinda de Cristo foi feita aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José. Então quando Jesus é circuncidado, ele está honrando a tradição judaica, Antigo Testamento. Mas ele diz que quando Jesus é circuncidado, os gentios tiveram a chance de glorificar a Deus. De que forma? O Jesus judeu também foi batizado. Para ser judeu ou para entrar no judaísmo, você não desce as águas, você faz a circuncisão. Então por que Jesus foi batizado? Porque na circuncisão ele é pai ou irmão dos judeus, e no batismo ele é irmão nosso, porque o batismo é a prova de que a pessoa saiu do sistema mundano e agora faz parte da igreja. Os gentios, quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Então Paulo diz, Cristo honrou os patriarcas através da circuncisão, mas também, escute isso, mas também fez com que os gentios alcançassem misericórdia, como está escrito. Mais uma vez Paulo volta para as escrituras, porque nada na igreja pode ser fora das escrituras. Se estiver fora das escrituras, é só invencionice humano e sistema da sua igreja. Então no versículo 9, ele diz assim, pois está escrito, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei salmos ao teu nome. Daqui a pouco eu explico, só me escuta. E outra vez diz, outro salmo, regozijai-vos, ó gentios. E novamente diz, versículo 11, louvai a Deus todos os gentios, louvai a Deus todas as nações. E ele usa um
quarto versículo, versículo 12: haverá uma raiz para Jessé, que é Cristo, e aquele que se levantará será príncipe para todas as nações, e todas as nações nele confiarão. Agora Paulo parte da comunhão da igreja local para que a igreja se importe com o mundo. Aí ele diz: o Cristo que foi circuncidado, olhe para cá por favor, isso aqui é a linguagem de Paulo, tem que ter muita atenção. O Cristo que foi circuncidado, honrando os judeus, cumpriu as profecias sobre aqueles que não são judeus. Esses versos, chamando aqui os gentios louvarão, os gentios conhecerão Deus, são profecias no Antigo Testamento sobre o ministério de Cristo, dizendo que quando Cristo viesse, aqueles que não são judeus também conheceriam o Evangelho. Sim, Jesus veio dos judeus, estabeleceu o colégio apostólico, enviou os apóstolos via Paulo para alcançar o mundo, Europa, América, Brasil. Olha onde o evangelho está. Somos gentios, não somos judeus. Por que digo isso? E por que Paulo diz isso? Porque os primeiros irmãos eram judeus, vinham da tradição judaica para servir a Jesus, e vinham com aquele pensamento: só quem é judeu vai herdar a salvação. E Paulo diz: não, além de vocês cuidarem um dos outros, vocês agora têm que se importar com quem não é judeu. Se for interpretar para a nossa realidade da igreja brasileira, além de cuidarmos uns dos outros, temos que pensar em quem não faz parte da nossa igreja. Temos que pensar naqueles que não falam a nossa língua. Temos que pensar naqueles que não têm a nossa mesma cultura. É disso que Paulo fala quando ele cita esses versículos. Aí agora, presta atenção nisso aqui, que essa capacidade paulina é muito top. Eu ia dizer muito fera, mas tem gente que acha chato. Então é muito top. Olha que coisa linda que ele faz. Versículos 1 a 7, ele diz assim: você que é forte, suporte o fraco. Versículo 2 e 3, ele diz: não fique lutando só para se agradar, mas para agradar o outro. Versículos 4 a 6, ele diz: medite nas escrituras, e você vai ter base histórica para ter mais paciência, disposição para ensinar os que precisam ser ensinados. Versículos 6 e 7, ele diz: aceitem uns aos outros, como Cristo vos aceitou, para a glória do Pai. E Cristo não aceitou só vocês, judeus, Cristo aceitou também quem não é judeu. Ou seja, Cristo não aceitou, se fosse hoje, Cristo não aceitaria no seu culto, no seu hall, para aprender a sua palavra, quem é da sua denominação, quem canta seu estilo, ou quem prega seu estilo, quem tem a sua cultura, porque a igreja não é uma tribo, onde todo mundo fala igual, canta igual, veste igual. A igreja é uma comunidade, onde cada um tem sua identidade transformada pelo Espírito, para a glória de Deus e edificação um dos outros. Então ele diz: Cristo também abriu o evangelho para todo o mundo. Aí você diz: tá bom, Paulo, já sabemos o que você exigiu de nós. O forte suportar o fraco, agradar nós menos e agradar o outro mais. Lê a Bíblia para ter mais paciência e ser encorajado e olhar Cristo como um missionário mundial. Legal, Paulo, mas não é fácil. Posso fazer uma pergunta a vocês? Posso? É fácil ser suporte para quem é fraco todo dia? É fácil ser paciente para ensinar, corrigir, repreender quem não quer ser repreendido nem aprender? Seja sincero, irmão, é fácil? A gente não dá conta de pregar nem na nossa igreja, imagine pregar para os outros lá de fora. É fácil, irmão? Não, mas se Paulo está dizendo que tem que fazer, onde é que está a capacidade para fazer? É isso que eu digo que é uma capacidade paulina. Ele exige de mim, ele mostra onde estou errado, ele diz o que devo fazer. Aí quando eu fico desesperado dizendo: tá bom, mas eu não consigo não. Isso é muito pesado, isso não é fácil, eu não vou dar conta. Olha a resposta dele no versículo 13: o Deus da esperança vai encher vocês de alegria, vai encher vocês de
paz, para que vocês cresçam em esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmão, o que ele está dizendo é: tudo que eu estou falando a vocês tem uma fonte. Só Deus vai te encher de capacidade para suportar o fraco. Só Deus vai te dar capacidade para esticar a paciência e continuar acreditando naqueles que falham. Só Deus vai te dar capacidade para enxergar o mundo como dependentes das graças do Evangelho, das graças que o Espírito concede. Aí ele diz que o Deus da esperança, Deus é a fonte da esperança, vos encha de quê? Alegria e paz. Onde? Alegria e paz em quê? Nas obras? No meu esforço? Não, na fé. Se você se esforça, mas não ora, você não vai ter alegria e paz. Mas se você ora, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte da paz. Aí você recebe alegria e paz na fé. Para que Ele vai alegrar minha fé? Para que Ele vai pacificar a minha fé? Para que vocês cresçam em esperança. Olha que coisa linda, fica comigo. O Deus da esperança vai te fazer crescer em esperança. E o que é esperança, irmão? É crer naquilo que eu não estou vendo. Não estou vendo agora, mas eu sei que eu vou ver depois. Parece que não vai melhorar, mas Ele me garantiu na palavra que um dia tudo vai mudar. Só Ele pode falar aqui dentro: creia. Pregue crendo, segura na mão crendo, cante crendo, ore crendo, congregue crendo, que o Deus de esperança vos encha de alegria e paz, para que vocês cresçam em esperança, pelo poder do Espírito Santo. Lembra aí, disse duas coisas de Paulo: diatribe, se colocando no lugar do opositor. Ou seja, Paulo, suas palavras são lindas, mas eu sou caído, pobre, miserável, cego e nu. Eu não consigo fazer tudo o que você me exige. Aí Paulo diz: tem uma fonte que te capacita para isso. Essa fonte é Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então você pode levantar comigo e diga: me dá graça, Jesus. Me dá graça. Aleluia, 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 aleluia. Eu sei que você já tentou perdoar, mas não consegue. Eu sei que você já tentou ajudar e não conseguiu. E Deus está dizendo: hoje eu te capacito a ser bênção para a vida dos outros. Deus te capacita a ser bênção na vida de outros. Só Deus. Só Deus. Porque se depender de mim, eu quero que façam por mim. Se depender de nós, a gente só quer receber. Venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Dá, me dá minha vitória para depois subir. Aí agora Paulo vai usar a cortesia. Por que eu digo que ele vai usar a cortesia? Porque no capítulo 6 ele fala que Deus não me libertou para pecar, mas do pecado. E a igreja apanha, menino. No capítulo 7 ele fala que todo mundo é caído, independente da graça. Pastor Elias, esse cabra era pastor. Porque ele começa dizendo assim: você que é forte, suporte o fraco. Isso quer dizer que tinha forte que não estava suportando os fracos. Porque tem fraco que é chato. Ele não reconhece que é fraco. Mas mesmo ele não reconhecendo, ele é fraco. Aí Paulo diz: não agrade a si mesmo. Isso quer dizer que na igreja tinha gente que estava agradando bora, gente, a si mesmo. Remédio é para quem está doente. Aí ele está escrevendo: glorificai a Deus, aceitando uns aos outros, como Cristo vos aceitou, para a glória de Deus. Isso quer dizer que os crentes estavam aceitando certo tipo de pessoas cuja vida não glorificava a Deus, ou estava rejeitando pessoas que poderiam ser transformadas para a glória de Deus. Aí quando ele escreve tudo isso, ele já se põe no lugar e diz assim: talvez vocês estejam pensando que eu estou escrevendo tudo isso porque vocês não conseguem ajudar um ao outro, porque vocês não conseguem pensar no outro. Ele diz: não, isso é cortesia, isso não é bajulação, isso é cortesia. Ele está dizendo: eu estou escrevendo a vocês não é porque vocês não têm capacidade. Eu estou escrevendo a vocês como igreja, porque a igreja já é cheia de bondade para isso.
Aí você diz: pastor, se a igreja já é cheia de bondade, por que ele está mandando o forte ser bom com o fraco? Se a igreja já é cheia de bondade e conhecimento, por que ele está mandando os irmãos conhecerem uns aos outros para agradar ao outro e não a si mesmo? É porque a igreja é edificada não com coisas novas, mas com as mesmas doutrinas repetidas. Eu vou provar. Ele está dizendo assim: eu não estou escrevendo porque vocês não sabem. Ele fala assim, ó: vocês são completos em todo o conhecimento. Aí ele completa no versículo 14: e também sois capazes de admoestar uns aos... Ele está dizendo assim: eu não sou o teólogo top que vocês só aprendem através de mim. Eu sei que vocês são bons para suportar uns aos outros. Eu sei que vocês têm conhecimento para ensinar uns aos outros. Eu só estou escrevendo para reforçar o que vocês já têm. Eu estou escrevendo para lembrar-vos da vossa capacidade. A igreja de Deus não é alguém que eu estou aqui dizendo faça isso. Não, a igreja de Deus é alguém que eu estou aqui dizendo: você foi chamado para isso. Essa é a sua natureza. Ninguém pode tirar isso de você. Pastor, então você está pregando para mim aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer? Só que tu esquece. Por isso que a gente é chamado de ovelha. Ovelha não tem ferocidade nem velocidade. E eu posso dizer que também não tem um alto nível de intelectualidade. É totalmente dependente. O caminho tem que ser sempre lembrado. Então, a maturidade, o crescimento que Paulo usa 2 vezes no versículo 13, espiritual, vai acontecer mediante a exposição de realidades já conhecidas. Eu sei que muita gente gosta da mensagem de autoajuda, mas quando se trata de igreja, fale de Cristo para tu ver como a igreja se empolga. Fale de cruz para você ver como que a igreja se edifica. Fale do sangue de Jesus que purifica o homem de todo o pecado, que os salvos já purificados se alegram e se renovam em Deus. Por quê, irmão? Porque as realidades já conhecidas, quando são reforçadas, também nos reforçam. Então, se você só gosta de novidade... Por que Davi tinha 5 pedras? É porque o Golias tinha 5 irmãos que estavam lá. E aí, uma pedra para cada um. Mentira. Não, ele estava com 5 pedras porque é maravilhoso, o conselheiro Deus forte para a eternidade e príncipe da paz. Não, é pedra mesmo. Pedrinhas. Pedra. Qual a velocidade do cesto de Moisés que subiu? Não tem nem velocidade, porque nem foi colocado no meio do rio. Foi colocado entre os galhos, na beira do rio. Ficou lá preso assim, ó. Joquebede não é burra para colocar mim lá no meio do rio. Vai, neném, tchau. Não, ela colocou o cesto preso assim, no meio dos juncos. Pastor, o que Daniel estava fazendo na cova? Não sei, chegar no céu tu pergunta, irmão. É sério, tem gente que fica empolgado com novidade, mas olhe para a Bíblia, Filipenses 3:1. Irmãos, se regozijem, pois eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Olha o que Pedro disse, capítulo 3, versículo 1. Irmãos, escrevo-vos, Pedro. Olha a paciência do Pedrão que metia a espada nas orelhas dos outros. Olha, Pedro, amados, escrevo essa segunda carta em ambas, ou seja, nas duas. Eu despertei, eu não ensinei algo novo. Eu despertei o que já estava aí dentro, mas estava dormindo. Eu despertei com exortação o vosso ânimo sincero, para que vocês se lembrem, está aí dentro. Mas a Netflix fez você esquecer, a Malhação fez você esquecer, para que vocês se lembrem das palavras que foram ditas pelos profetas, e se lembrem do mandamento de Jesus, e se lembrem das pregações dos apóstolos. Deus está dizendo: você não está aqui para receber novidade, mas está aqui para receber renovação. Volte à origem. Você já se importou mais com almas, você já se importou mais com a igreja, você já teve mais vontade de pregar. Isso é cortesia que Paulo está dizendo. Eu escrevi tudo isso, não é que vocês não sabem nada, mas é porque vocês já sabem. Eu só estou lembrando, pois o mesmo Espírito que habita em mim habita em vocês.
Qual a diferença da cortesia para a bajulação? A linha é tênue, é fina. O bajulador, não, amiga. A bajuladora, né? Macho não chama a irmã de miga, não. A bajuladora diz, não, amiga, você é perfeita. Olha, perfeita. Bajuladora. O dia que você disser não a essa pessoa que você chama de perfeita, tu vai se arrebentar. Se é um amor, se é uma anja que caiu do céu, é o diabo. A bajulação não expõe erros, não corrige, não chama atenção. O que é a cortesia? Você erra nisso, discordo nisso, mas eu não me esqueço do teu valor. Você é uma bênção, você é um instrumento de Deus. É o que Paulo está dizendo. Exortei vocês sobre muitas questões, mas eu sei que vocês têm bondade, e vocês têm esperança, e vocês têm conhecimento. Apesar de eu ter exortado vocês, eu não me esqueço do que vocês têm de bom. Os crentes em Roma eram cheios de bondade. O que é a bondade? A disposição de investir tempo e energia para socorrer os necessitados. Tem uma frase famosa, né? Se você não cuida de um doente, a pior doença está em você. O que é a bondade? A disposição de tratar bem aqueles cujas virtudes, se é que eu posso assim dizer, não são boas. Se você só cuida de quem é top, se você só estende a mão sobre quem está top e bem na vida, isso não é bondade, é bajulação, é esperteza. Oi. Agora, a bondade é você abençoar quem te amaldiçoou. É você orar por quem te perseguiu. Só que olha, diga bondade. Versículo 14. E completos, olha para cá, pentecostais digam amém. Reformados digam amém. Todo pentecostal veio da reforma, irmão. Ou tu é católico? Plenos de bondade, diga bondade. E cheios de bondade e completos em todo conhecimento. Agora diga conhecimento. Porque tem crente que evangelho é só cuidar do pobre. Espiritismo faz isso. Bondade sem conhecimento te torna tolo. Não, o que importa não é ter conhecimento, é ser bom. Mas quando se trata de igreja, não tem que ter só bondade. A igreja é cheia de bondade. Tu não falou um segundo. A igreja é cheia de... Eu não disse eu. Eu posso ser cheio de conhecimento e não ser cheio de... Ou posso ser cheio de bondade e não ser cheio de... Mas a igreja não. A igreja de Jesus, ela é plena. Ela é cheia de bondade. Ela é cheia de conhecimento. Então você que tem a bondade, ajude quem tem conhecimento a ser bom. E você que tem o conhecimento, ensine o que tem bondade. Porque isso é a missão da igreja. Então tem igreja que só tem bondade. Todo dia dá cesta básica para o pobre. Aí chega lá para o pobre e dá a sopa que enche o bucho. Mas a sopa vai ficar dentro dele no máximo 6 horas. Mas não sabe abrir a Bíblia e dizer: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus pega o mais vil pecador, o santifica, o enche do Espírito Santo e leva para o céu. A igreja tem que se equilibrar. Bondade e verdade. Muita bondade relaxa, muita verdade fere. Agora, por que a igreja é plena em conhecimento? E também sois capazes de admoestar uns aos outros.
Sabe o que é isso? Ainda que a igreja tenha um pastor, ela precisa ter vários apacentadores. Por que a Bíblia diz: confessai vossas culpas uns aos outros para serdes curados? Porque os crentes têm capacidades terapêuticas. Você precisa ter capacidade de ajudar seu irmão. Eu não gosto de abrir a caixinha de pergunta. Quem abre é a equipe lá que cuida do meu Instagram, fica me perturbando, responde. Eu não gosto. É cada pergunta que a Bíblia é tão clara. Ou é só colocar no Google. Aí quando eu ofereço um curso, não compra. Quando eu indico um livro, não compra. Mas paga Netflix, paga Premiere. É bom para gastar consigo mesmo, mas não é bom para investir na mente. Não consegue buscar o conhecimento. Agora, conhecimento, bora lá? Conhecimento para admoestar uns aos outros. Para que você quer conhecimento? Tem uns abestalhados que quer conhecimento para ficar discordando de todas as postagens no Instagram. Quem é esse pastor? Web crente, net crente, YouTube bobo. É o bobo no YouTube. Não tem conhecimento para ajudar a igreja local. Na escola dominical, não levanta um dedinho para responder uma pergunta. Mas na internet é o bichão. Você não tem conhecimento, você tem informação. Não confunda informação, Google, copia, cola com conhecimento. A igreja precisa ter apacentadores. Existem questões que nem precisa chegar no pastor, porque a igreja estuda a Bíblia e consegue cuidar uns dos outros. Hebreus 10, 25, que a gente usa só a parte A para bater nos desigrejados, não institucionalizados. Mas o texto continua. Porque já vai chegando aquele grande dia: não deixeis de congregar, mas permaneçam juntos, para que mutuamente exortem uns aos outros. Irmão, tem culto que se o pregador não chegar, acabou o culto. Meu irmão, o pregador não veio, tchau. O pregador não veio, mas aqui tem gente de palavra. Irmã Trifosa, vem dar uma palavra. Irmã Trifena, vem a louvar. A igreja era cheia de conhecimento. É o pastoreio mútuo. Bondade e conhecimento. A bondade, bora lá, fala comigo. A bondade enche meu coração de amor. O conhecimento enche minha mente de luz. Fica em pé.